Eu queria agradecer a Fábia pela apresentação. Eu acho que as informações que foram transmitidas foram extremamente importantes. E para encerrar esta fase de apresentações, eu gostaria que o Rogério Santana, nosso secretário, desse a sua visão sobre estes números. Boa tarde a todos. Eu quero, antes de mais nada, agradecer o convite. E fiz um esforço grande para estar aqui, dada a importância desse debate que vocês estão conduzindo aqui. Quero agradecer especialmente o Henrique pela gentileza de me convidar para estar aqui, e ao Benito também. Bom, o trabalho que eu vou apresentar a vocês é uma preocupação do Comitê Gestor da Internet no Brasil em produzir resultados que orientem a tomar decisão das aplicações de governo eletrônico, de comércio eletrônico e todas as aplicações correlatas na área de tecnologia da informação. Então, aqui nós começamos evidentemente, por uma avaliação dos itens de posse, onde a televisão já ocupa 95% dos lares brasileiros, né? Depois tem o rádio, e nós vamos ver aí o telefone celular móvel, que está com os números muito parecidos que já foram mostrados aqui, né? E a presença do telefone fixo e o computador de mesa. Então, nós vamos ver aí com 16,6%. E aqui também as avaliações da PNAD, que estão aí embaixo para os senhores verem as evoluções, né? Aqui a posse do computador, segundo a região, então nós vamos ver, evidentemente, que as regiões de mais ricas e mais escolarizadas têm um acesso mais alto. Então, o Distrito Federal está em primeira posição, com 31%. Depois nós vemos a região metropolitana de São Paulo, a região metropolitana de Curitiba, do Rio de Janeiro, de Porto Alegre e as principais regiões metropolitanas do sul do país. Esse é um dado interessantíssimo. Os senhores podem ver que a classe A no Brasil está em patamares equivalentes aos melhores performances do mundo desenvolvido, né? 89%, praticamente 90% dos lares têm acesso ao computador em casa, não é? E já na classe B esse número cai para 55%, e depois nós veremos que a classe C só 16% tem acesso ao computador. E a classe C, D e E é muito baixa a penetração. Aqui agora, cortando por renda, mais de R$ 1.800, 1.801 em diante, nós temos 52,5% das pessoas que têm acesso ao computador. Não é? Entre R$ 1.000 e R$ 1.800, 22%. E aqui é interessante mencionar, porque este público acima de R$ 500, que está aqui entre 500 a 1.000, até R$ 1.800, é o público pensado para o PC conectado. Aqui estão os professores das escolas públicas, aqui está a classe C no Brasil. E vocês veem que aí a presença, então, abaixo de 300, aqui, de R$ 500 abaixo, já é muito pequena, a presença do computador em casa. O uso do computador, aqui, esse é um dado interessante, 55% nunca usou um computador no Brasil e 30% utilizou um computador nos últimos 3 meses. E só praticamente 14% usa todos os dias o computador no Brasil. Agora, a questão do uso da internet também é um dado que eu vou pedir um pouco mais de crédito para passar um pouquinho mais aqui em termos do tempo, mas 68% nunca utilizou a internet no Brasil, né? E 24% utilizou nos últimos 3 meses, e isso praticamente 10% usa diariamente, numa população grande. Então, de fato, há uma exclusão. Aqui nós também vemos isto por a utilização da internet por regiões metropolitanas, e isso pode depois ser detalhado por vocês. De novo, mostra que as classes sociais mais ricas têm múltiplo acesso, quer dizer, tem acesso à internet em diversos lugares, né? Eu já mencionei. Aqui a presença da casa é o primeiro item onde aparece, né? O trabalho é o segundo, mas escola, casa de outra pessoa, do amigo, também aparece aqui como sendo um lugar onde as pessoas estão recorrendo, e o centro público de acesso pago tem aparecido aqui, e mesmo o centro público de acesso gratuito. Então, ainda é residual, o número de telecentros públicos é muito pequeno ainda, mas já aparece na pesquisa como sendo lá a quinta ou sexta causa. Aqui, os motivos
para que os membros desse objetivo não tenham acesso à internet em casa. Então, bom, evidentemente que não ter computador é a principal razão. Mas a segunda é o custo do equipamento elevado, né? O custo do acesso elevado, e alguns respondem não ter interesse, e vocês podem ver também que este número, à medida que a renda vai aumentando, diminui, né? E falta de habilidade, e a mesma coisa, falta de dinheiro. Da população em geral, então, 41% utiliza para educação e estudo no Brasil. 32% utiliza para fins pessoais. E 26% utiliza para o trabalho. E aqui nós vamos ver este ranking, mostrando que receber e-mail ainda é o mais utilizado. Depois, atividades escolares aparece em segundo colocado, e procurar informações sobre bens e serviços é o terceiro, né? Depois, ler jornais, revistas, enfim, há uma sequência aí de processo. A parte de governo eletrônico, que foi também mencionada, né, onde aqueles internautas que acessam o serviço de governo eletrônico, que tipo de serviço? Então, o site da Receita Federal continua sendo campeão, né, ainda mais nesse pico desse mês, então deve arrebentar os números lá da Flávia, porque é também um site bastante acessado. E depois nós vamos ter inscrição em concursos públicos, nós vamos ter informações sobre emprego e desemprego, né? E depois o licenciamento de veículos, que também é uma atividade que aí se espraia para todos os estados da federação, né? Esta é a transparência que eu quero mostrar, a sensibilidade num computador até R$ 1.400, 43% da população estaria disposta a pagar. Então aqui tem uma curva de sensibilidade ao preço. Então, onde, à medida que o preço do computador vai baixando, os senhores verão, né, que há um conjunto maior de pessoas dispostas a comprá-lo. 99% das empresas pesquisadas usou o computador nos últimos 12 meses. Né? E do número de empregados que usaram o computador pelo menos uma vez nos últimos 12 meses, praticamente 18% dos empregados dessas empresas utilizaram o computador nos últimos 12 meses. E vocês podem ver aí também por porte de empresa. Então, empregados que usam em função do porte da empresa. Então, empresas de mais de 1.000 empregados, já 40% ou 428 empregados utilizaram. Uma constatação importante, não há diferença de penetração por tipo de empresa, região ou porte. Quer dizer, a empresa já entendeu que precisa estar na internet e se desloca em função disso. Nós tínhamos uma expectativa de que talvez as pequenas empresas não utilizassem tanto a internet. Isso não se confirmou na pesquisa, mostrou exatamente o inverso, como vocês podem ver neste número. Tá? Dificuldades para recrutamento de pessoal. Tá? Então, aqui, ó, 81% respondeu que não tem dificuldade para contratar pessoal com a habilidade em tecnologia. Tá? E ali enfrentou os seguintes problemas quando tentou recrutar: pessoas com habilidades requeridas no uso das aplicações de TI e comunicação em falta ou não totalmente apropriadas. Embora eles não relatem falta, eles relatam que as pessoas não estão exatamente qualificadas no perfil que eles estão procurando. Então, aparece aí para 84% dos casos, né? Especialistas aí já aparece 56%. Né? E, enfim, os altos custos, evidentemente, também é uma outra questão. Aqui, nas comunicações com clientes e outras empresas, o grau de substituição do correio tradicional pelos meios eletrônicos nos últimos anos. E vocês podem ver que para 16% a substituição foi completa, houve um alto grau de substituição para praticamente 30%, 29%, e um baixo grau de substituição para 37% e nenhum grau de substituição para 18% da amostra. Aqui a questão do uso da internet, né? O número de usuários conectados e de empregados que usavam pelo menos uma vez por semana o computador nos últimos 12 meses. 13 empregados, aproximadamente. Né? E aqui, ó, a empresa utilizou 96% das empresas disseram que sim, nos últimos 12 meses. Portanto, esta é a surpresa favorável, né, de que o empresariado brasileiro efetivamente está mais preparado. E as formas de acesso. Então, aqui aparece o modem, aparecem as conexões de banda larga, e nós sabemos que nenhum serviço de comércio eletrônico ou governo eletrônico
pode ser utilizado utilizando-se apenas esse recurso do acesso discado, o acesso de baixa performance. Então, isso significa que aí a utilização está restrita a e-mail, basicamente. À medida que os serviços se sofisticam, é preciso ter banda larga. A sua empresa usou a internet com a seguinte finalidade nos últimos 12 meses. Então, aqui, ó, serviços bancários e financeiros, evidentemente, estão na frente, né? Bastante forte. Depois, monitoramento de mercado, exemplos, preços, acompanhar a concorrência, recepção de bens e serviços digitais. Os senhores já podem ver que aparece como terceiro item colocado, né? Serviços de pós-venda e treinamento e educação. Então, dizem as empresas que é as finalidades para as quais elas utilizaram a internet. Aqui a presença ou não do website, que tinha uma página na internet. 59% diz que tinha e 41% não tinha. E aqui, se a empresa fornecia quais recursos quando tinha um website nos últimos anos. Então, acesso a produtos, a catálogo de produtos, 64%, e lista de preços. Fornecer suporte pós-venda, 48%. E comercializar os produtos, praticamente 60%. A empresa fez pedidos para compras de produtos ou serviços via e-mail ou digitados manualmente nos últimos 12 meses. Então, os senhores podem ver aí que 76% das grandes empresas diz que sim. Não é? Um total de 44% na amostra. E também vocês podem ver que nas pequenas empresas isto é menor do que à medida que a empresa vai crescendo. Então, a empresa vai crescendo, já vai automatizando sua força de vendas e vai utilizando mais os recursos que a web permite para esse tipo de comércio. Há segmentos que se beneficiam mais ou menos. E hotéis, por exemplo, surpreende, porque a tendência do comércio eletrônico mundial tem sido a área de pacotes e a parte de turismo. Em todos os outros países, seguramente aparece fortemente. Então, o setor de hotelaria aí vai ter que correr, né? Porque se quiser vender, precisa estar mais presente na internet. Isso aí é já uma realidade. 70% do que é vendido em turismo no mundo hoje é vendido através da internet. Portanto, aqui fica um alerta para quem trabalha com hotelaria e com restaurantes, de estar mais presente na internet. A sua empresa recebeu pedidos via e-mail nos últimos 12 meses, 58% diz que sim e 42% não. Tá? Desses 1.943 perguntados. Tá? A empresa recebeu pedidos via internet nos últimos 12 meses, excluindo os e-mails digitados manualmente, 28% sim, 71% não. Então, veja, pedidos digitados por e-mail ainda são mais frequentes que um site que venda e seja mais interativo e que tenha seja mais transacional do que uma simples utilização do e-mail. O que aqui abre uma grande oportunidade, evidentemente, de negócio. Aqui também aparece uma média percentual de venda para consumidores privados, 62%, venda para outras empresas ou venda para órgãos públicos, 38%. Então, B2B ou B2G está aqui com 38%. Né? Dentro do Brasil, o comércio eletrônico ainda é brasileiro, né? Essencialmente dentro do Brasil. Aí, tá? 94%. Outros países do Mercosul, 2%. Resto do mundo, 2%. E aí, sentido para a comunidade europeia, Estados Unidos, Japão, China, praticamente nada. Quais os seguintes benefícios, se existir algum, sua empresa conseguiu através das vendas pela internet nos últimos 12 meses? E vejam aqui, é um dado importante para quem faz comércio eletrônico. 74% diz que houve uma redução nos custos dos negócios. Né? E o de acompanhar a concorrência. É o segundo item com 74%. Melhorando a qualidade dos serviços ao consumidor, 70%. Reduzindo o tempo da transação, 68%. Focando individualmente os consumidores, 66%. E aumentou o volume de vendas para mais da metade, 52%. Então, são itens, eu acho, bastante importantes para quem trabalha com negócios eletrônicos. É uma informação bastante favorável. Né? As empresas não estão arrependidas por terem
caminhado em direção ao comércio eletrônico, como mostra esta pesquisa, né? Bom, eu aqui encerro a minha exposição mostrando que, dizendo que o CG vai continuar produzindo esses dados regularmente, estimulando a construção de várias maneiras. Então, nós seguramente repetiremos este ano uma nova pesquisa, vamos aprofundar detalhes, tanto na área de comércio eletrônico como em governo eletrônico. O estudo não termina por aí. Eu acho que nós devemos, como comitê gestor, produzir esses dados para que a sociedade possa tomar a decisão. E, por fim, eu deixo aqui o endereço do NIC-BR, onde vocês podem consultar detalhadamente esses indicadores e muitos outros, porque eu fui aqui obrigado, naturalmente, apesar da beneplácito da mesa, a fazer enormes simplificações num trabalho que é bastante extenso, que a pesquisa da Eurostat é bastante extensa, acrescida ainda de observações que nós solicitamos. Muito obrigado, era isso.